O estabelecimento da Índia Portuguesa. O projeto indiano. Em agosto de 1483, um grupo de marinheiros portugueses, castigados pelo mau tempo, levantou um padrão de pedra num promontório, na costa da atual Angola. O padrão, com cerca de 1,68 m de altura, tinha uma cruz de ferro no topo, um brasão de Portugal e a seguinte inscrição: Era da criação do mundo de 6.681, ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1482 anos. O muito alto, muito excelente e poderoso príncipe, El Rei Dom João II de Portugal, mandou descobrir esta terra e por estes padrões por Diogo Cão, escudeiro da sua casa. Na altura, este padrão marcava o ponto mais a sul da expansão europeia e era tanto um ato para demonstrar a posse daquela terra como um testemunho levado para o sul, na procura do caminho marítimo para a Índia. O navegador referido no padrão, Diogo Cão, afixou vários destes monumentos na costa africana, enquanto navegava nela. O padrão, muito provavelmente, foi esculpido no ano anterior, o que explica a diferença das datas, e foi transportado 4.000 milhas marítimas numa caravela. Estes atos exprimiam a intenção profunda dos portugueses, e quando Cão olhou para o sul, perto do padrão, a costa pareceu curvar para leste. O navegador parece ter pensado que estava perto do fim do continente africano e que o caminho marítimo para a Índia estava prestes a ser descoberto. Mas quando olhamos para trás, apercebemos-nos que este momento exigiu décadas de esforço. Depois da conquista de Ceuta, o infante Dom Henrique começou a patrocinar expedições que desceram a costa africana à procura de escravos, ouro e especiarias. Com a passagem dos anos, os navios portugueses desceram custosamente a costa africana, mediram cautelosamente o seu avanço, sondaram os mares e estiveram sempre atentos a recifes e baixios. Ao fazer isto, os navegadores começaram a delinear a forma do continente, desde a costa desértica da Mauritânia, passando pela costa tropical da Guiné, até aos vastos rios da África Equatorial. Sob a direção de Henrique, a exploração, a pilhagem e o comércio andaram de mãos dadas com a curiosidade etnográfica e o mapeamento. Estas expedições eram modestas, normalmente compostas por 2 ou 3 navios. Cada um transportava alguns soldados e a frota era comandada por um fidalgo da casa do infante, mas a chefia dos navios recaía normalmente em pilotos experientes. As caravelas tinham sido desenvolvidas pelos portugueses, com a ajuda da influência árabe, e as suas velas latinas e o seu calado raso permitiam-lhes, respectivamente, navegar rente ao vento, o que era essencial nas viagens de regresso da costa da Guiné e subir estuários. Estes navios eram excelentes para a exploração, mas o seu tamanho reduzido fazia com que o espaço para transportar provisões fosse limitado, o que dificultava as viagens de longa duração. Portugal era um país pequeno e pobre, e o infante pretendia aceder às fontes de ouro africano, capturar escravos e pilhar especiarias. Ele foi influenciado por mapas medievais que representavam rios que permitiam acesso ao reino de Mansa Musa, o governante do reino de Mali, no início do século XIV, e que controlou as míticas minas de ouro do rio Senegal. Estes mapas mostravam que alguns rios atravessavam todo o continente e se ligavam ao Nilo, o que alimentou as esperanças de que a África pudesse ser atravessada por vias fluviais. Os reis portugueses apresentaram estas viagens como cruzadas e como a continuação da Guerra Santa contra o Islão. Apesar de terem acabado a reconquista antes dos castelhanos, o apetite dos portugueses pela Guerra Santa não diminuiu, e os monarcas da dinastia Davis procuravam legitimidade e igualdade no palco europeu, como guerreiros de Cristo. Devido ao avanço otomano, especialmente depois da queda da capital bizantina em 1453, os portugueses obtiveram concessões espirituais e financeiras da Santa Sé e direitos territoriais sobre as terras exploradas. Henrique também possuía um desejo de realizar grandes feitos, relembrando que ele, pelo lado da mãe, Filipa de Lencastre, era descendente de Henrique V, o vencedor da Batalha de Azincourt, e uma atmosfera cheia de valores de cavalaria medieval prevalecia na corte portuguesa, o que incentivava os nobres a agir com um orgulho, coragem imprudente e um desejo de glória, associados à febre das cruzadas.
O sonho cristão de flanquear o Islão, que bloqueava o acesso a Jerusalém e à riqueza do Oriente, já era mais antigo do que a iniciativa portuguesa. Alguns mapas medievais representavam uma figura com uma capa vermelha, uma mitra de bispo e sentada num trono de ouro. Esta figura era o lendário rei cristão Preste João. A origem da sua lenda remontava à Idade Média e consistia na crença da existência de um monarca cristão poderoso, que vivia algures além da barreira do mundo islâmico e ao qual os reinos ocidentais poderiam unir-se para destruir os mouros. Segundo a lenda, ele possuía exércitos e uma riqueza enorme, e a última seria tão grande que os telhados e os interiores das casas do seu reino eram cobertos de ouro, e as armas do seu exército forjadas com este metal. O Preste João foi criado com base em histórias de viajantes, invenções literárias e um conhecimento difuso da existência de comunidades cristãs fora da Europa, como os nestorianos na Ásia Central, os seguidores de São Tomé no Oriente e um reino cristão antigo na Etiópia. No século XV, a figura do lendário rei foi confundida com um dos verdadeiros reis cristãos da Etiópia, e os mapas sugeriam que era possível chegar ao seu reino através de rios que atravessavam o coração de África. Esta possibilidade fascinante cativou a imaginação dos portugueses e influenciou a sua estratégia. Foram todas estas as razões que fizeram com que os portugueses navegassem para o sul. Eles eram sempre recebidos de uma forma tensa pela população. A febre assolava as tripulações, e no Golfo da Guiné, os ventos contraditórios e a corrente forte de leste dificultavam o avanço. Os portugueses começaram a acreditar que avançavam em direção ao extremo sul do continente e que a riqueza da Índia poderia ser alcançada por mar e não por rio. Porém, o tamanho da África confundiu e desorientou as noções pré-concebidas dos portugueses. Depois da morte do navegador, em 1460, a iniciativa perdeu força, mas ela foi retomada pelo sobrinho neto do infante, na década de 70, e quando Dom João II ascendeu ao trono em 1481, o projeto indiano ganhou uma nova força. O rei português foi talvez o monarca europeu mais notável do início da Idade Moderna, e a sua rival, Isabel I de Castela, referia-se a ele como o homem. O príncipe perfeito possuía um desejo de realizar coisas grandiosas, e a primeira destas, à qual ele se dedicou, foi a exploração de África. Ele iniciou um período intenso que durou 5 anos, nos quais ele patrocinou a exploração marítima com 2 objetivos: descobrir o caminho marítimo para a Índia e chegar ao reino de Preste João. Ele atribuiu a Diogo Cão esta tarefa, enquanto este navegava pela costa africana no verão de 1483. O aventureiro genovês Cristóvão Colombo estava em Lisboa, na corte portuguesa, a apresentar a sua estratégia para chegar às Índias, mas o rei já a conhecia. Uma década antes, ele encomendou um mapa e uma carta ao famoso matemático e cosmógrafo florentino, Paolo Toscanelli. O florentino acreditava que o mundo era esférico e que era possível chegar às Índias quer por leste, quer por oeste, mas que a viagem pela via ocidental seria mais curta. Paolo não só não contou com a possível existência de um continente, como errou o cálculo da circunferência da Terra. As obras do Florentino tornaram-se um elemento principal da corrida pelo domínio do mundo, que tomou conta da Península Ibérica nas últimas décadas do século. Colombo estava ciente do conteúdo das obras de Toscanelli e abordou João, pedindo-lhe recursos para uma viagem. O monarca português manteve o espírito aberto. Enviou a proposta de Cristóvão para uma junta científica, composta por intelectuais da época, e esperou pelo regresso de Cão. Este chegou a Lisboa em abril de 1484 e trouxe com ele o relato da inclinação para leste da costa africana. O rei ficou convencido. Atribuiu uma pensão elevada ao navegador e elevou-o a nobre. Para João, as Índias estavam ao virar da esquina, e ele pensava que só era necessária mais uma expedição para lá chegar. O relatório de Diogo Cão e o facto da educação e matemática dos novês serem considerados insuficientes fizeram com que ele fosse descartado. Em meados de 1485, Diogo, juntamente com Martin Behaim, um cosmógrafo, astrónomo e navegador alemão,
zarpou em direção ao suposto último promontório africano. Poucos meses depois, o rei anunciou ao mundo que o navegador português estaria prestes a ultrapassar a última barreira e, em novembro, o seu orador, Vasco Fernandes de Lucena, apelou ao Papa Inocêncio VIII em tons claros de relações públicas patrióticas e de guerra santa. Apesar deste discurso, a esperança do rei português foi frustrada. O navegador ficou a saber que afinal a curva para leste não passava de uma baía grande e que depois desta a costa continuava para o sul. Diogo chegou ao limite máximo da sua resistência em janeiro de 1486, no Cabo da Cruz, na atual Namíbia. Foi também à volta desta altura que o explorador português desapareceu dos registros históricos, tendo falecido ou sido desonrado por João. Durante esta viagem, a expedição de Diogo Cão deixou uma marca nas cataratas de Yelala. Esta era uma inscrição numa rocha, composta por um brasão do rei, uma cruz e as seguintes palavras: aqui chegaram os navios do esclarecido rei Dom João II de Portugal, Diogo Cão, Pedro Anas, Pedro da Costa, Álvaro Pires, Pedro Escolar. E no canto inferior direito, escritos noutra caligrafia, estavam os nomes João de Santiago, Diogo Pinheiro, Gonçalo Álvares, Antão. Os homens que escreveram estas palavras estavam muito provavelmente moribundos e faziam parte de um grupo que tinha sido enviado pelo rio Congo adentro para testar a navegabilidade deste. A ideia portuguesa da existência de uma rota fluvial que atravessava a África morreu por completo, e a crença que os rios da África Ocidental corriam para o Nilo condenou os portugueses a passarem décadas em esforços confusos e desnecessários. Dom João II enviou várias missões por terra. O Congo foi explorado vezes sem conta. Caravelas viajaram centenas de milhas pelo rio Senegal adentro, mas tiveram que voltar atrás quando encontraram a cascata de Felu. Apesar de tudo isto, o príncipe perfeito não se deixou desencorajar e a envergadura, coerência e persistência do projeto indiano foram impressionantes. Ainda em 1486, juntamente com a sua junta de sábios, o rei voltou a intensificar os esforços, e foi nesse mesmo ano que a palavra descobrimento foi escrita em português pela primeira vez. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.